Olá, creio que hoje vou fazer uma surpresa à maioria de vocês. No século XIX, sabe quem era o segundo país mais desenvolvido no mundo? Era o Paraguai. O Paraguai fizera a sua independência e entraram num desenvolvimento muito grande em todas as áreas, nas áreas humanas, industriais, etc., e começava a fazer sombra ao primeiro país mais desenvolvido do mundo, que era a Inglaterra. E a Inglaterra olhava desconfiada para aquele conquistador do mercado e dizia assim: nossa, mas a gente não pode deixar aquele nanico lá na América do Sul fazer sombra para nós, roubar nossos mercados. E resolveu destruí-lo. E quem fez o serviço sujo fomos nós, brasileiros, mais os uruguaios e os argentinos, que entraram com pouquíssima gente. Os uruguaios, por exemplo, tinham só 400 soldados nessa guerra. A gente conhece como Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Fronteira. O fato é que houve uma desgraceira total e no final da guerra, de cada 3 homens do Paraguai, 2 estavam mortos. E os que estavam vivos eram anciãos e criancinhas, né? Porque as crianças acima de 12 anos foram para a guerra também e morreram também. Então, foi um atraso muito grande do qual o Paraguai ainda não se recuperou totalmente, mas que entre outras coisas, teve uma geração que não nasceu porque não havia noivos para as moças casarem, não havia pais de família para criarem famílias, né? E aí, e hoje eu vejo algumas coisas assim muito tristes. Por exemplo, o Paraguai tem uma zona franca na fronteira com o Brasil, na cidade del Este, e as pessoas vão lá para comprar bugiganga, coisas falsificadas, tal, que vêm de outros países, e, e depois usam esses perfumes, bebidas, e as diversas coisas falsificadas que se compram ali a preço mais baixo. E depois pessoas do Brasil ficam dizendo assim: ah, pois é, aquilo lá é falsificado, é do Paraguai. Qualquer coisa que é falsificado passa a levar pecha de ser do Paraguai, né? Quando o Paraguai mesmo não é a Zona Franca de Ciudad del Este. O Paraguai é um país muito doce, muito querido. Temos que pensar assim uma coisa: aquelas criancinhas que sobreviveram à guerra, quando elas cresceram e chegaram no seu tempo de reconstruir o país, estava se atravessando a Belle Époque, que foi um movimento um movimento cultural acontecido na França. E Assunción, por exemplo, é uma cidade que tem muita influência da Belle Époque, né? Assim, a arquitetura, os monumentos, é uma cidade muito linda e muito querida, cheia de praças. Eu tenho um encanto assim pelo Paraguai. Já mais de uma vez passei férias em Assunción, viajei por outros lugares como o Chaco, que é ao norte, né? O sul do Paraguai eu não conheço. Onde tem, entre outras coisas, um estado menonita, que isso aí dá outro episódio, tá? Que vocês nem imaginam as coisas que existem aqui perto de nós. E entre outras coisas, eu estive na cidade de Mariscal Estigarribia, onde fui para ver o cemitério e algumas coisas que ainda lá existem, de uma guerra que o Paraguai teve com a Bolívia por volta de 1930. E acabei dando de cara lá, nessa cidadezinha de Mariscal Estigarribia, com uma base aérea dos Estados Unidos, prontinha para
decolar de lá aviões para bombardear Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Caracas, sei lá. É assim, uma coisa no coração do continente, assim, que a gente nem imagina. E isso você pode ver no Google Maps. Procure no norte do Paraguai, a cidadezinha de Mariscal, Estigarribia, e vão poder ver a base anexa a ela, né? E a gente nem imagina essas coisas tão próximas e tão perigosas. Essa base, assim, para vocês terem uma ideia da pista, acho que são 4 quilômetros de pista assim, né? E assim, são 3,85 metros de concreto. Ela está pronta para descer os aviões mais poderosos que existem hoje, né? Assim, com maior peso e tal. Então, só para vocês verem a nossa vulnerabilidade. E aí, o Paraguai tem essa Zona Franca, na Cidade del Este, que é a fronteira com o Brasil, onde os brasileiros costumam ir para comprar bugiganga, fazer contrabando e tal. Uma Zona Franca admite as coisas que o que se vende ali na Zona Franca não são coisas paraguaias, são coisas de outros países, né, que aproveitam para vender ali livres de impostos, e há diversas coisas falsificadas, como bebidas, perfumes e outras bugigangas também. E isso, essa ida à Cidade del Este, a Zona Franca, faz com que muitos brasileiros digam assim: ah, eu conheço o Paraguai, tudo é falsificado lá, quando não é verdade, porque o Paraguai começa da Zona Franca para lá, né? E tem muita coisa linda, uma cultura própria, uma língua própria. Nossa, gente, é um encanto o Paraguai. Só que aqui no Brasil, o que se diz assim, é que no Paraguai tudo é falsificado. E muita gente leva isso assim tão ao pé da letra, que eu tenho visto até pessoas de outros países, por exemplo, um canal de YouTube que eu vejo, que é de um rapaz chamado Tim Explica, que ele é dos Estados Unidos, ele já usa como sinônimo de falsificado, assim, é uma coisa paraguaia, né? Vamos dizer assim, se ele comprar uma coisa falsificada no Brasil ou nos Estados Unidos, ou sabe lá onde, ele vai dizer assim, é do Paraguai. Então, é muito triste para mim que eu conheço a história e que eu tive a oportunidade de conviver no país e com as pessoas de lá, ver esses conceitos que se formam, esses preconceitos, na verdade, né? E que você fica repetindo. Se é falsificado, é do Paraguai. Se é do Paraguai, é falsificado. É muito injusto isso, né? Um país que sofreu da parte do Brasil a destruição uma vez, né? E que tenta se reerguer. Hoje, inclusive no norte do Paraguai, a gente vai encontrar também muita invasão dos brasiguaios, que são brasileiros que agem dos dois lados da fronteira, com grandes fazendas de soja e coisa assim. Então, o Paraguai é um país que foi no passado e é no presente muito oprimido pelo Brasil. E o brasileiro desfaz, né? Fica dizendo, é falsificado, é do Paraguai e tal. Isso é muito feio, gente, muito triste, me faz um mal danado cada vez que eu vejo. E agora eu vejo que essa expressão que foi criada aqui no Brasil, cunhada aqui no Brasil, já está se espalhando para fora do Brasil, né? Quando eu vejo esse rapaz falando sobre as coisas falsificadas como coisas paraguaias, me dá muita dor no coração. Queria deixar aqui assim meu preito de admiração e de carinho ao povo paraguaio, a queridíssima cidade de Assunción,
e oferecer esse episódio para o meu amigo Aldo Sarubi, que trabalha em Blumenau como médico. E aí a gente vai falando. Sempre eu acho mais uma coisinha para contar para vocês, né? Um abraço e deixe seu like aí, se inscreva no canal que não custa nada.